de Santos, né? Eu sou de back-end. Normalmente eu costumo dizer que front-end tem que acabar. Mas normalmente trabalho como full stack, porque não tem jeito, você às vezes não escolhe, né, o que você vai ter que fazer da vida. Tenho 2 filhos, tenho o Miguel com 6 anos e a Vitória com 4 meses, então talvez se vocês olharem com um pouco de olheira, ou por não ter dormido, ou por falar bobagem, é porque eu não estou dormindo. Eu sou um full stack engineer na Give Lively, que é um hub de doações em Nova York. Já tem 2 anos. E eu levei essa... Eu trabalho com Ruby Rails desde 2006, mas eu tenho uma história na parte de gestão, né? Então já fui gerente de projeto, de produto, tive umas 400 reuniões no dia, desisti e voltei. Então já fui empreendedor e voltei. Eu fui o contrário do painel, por isso que eu fiquei com vergonha. Se eu fizer pergunta, vai ser horrível, vai gerar gatilho em mim. Então eu voltei a trabalhar como programador em 2020 e 2021, né? Inclusive foi uma das patrocinadoras, foi na Smart Fit. Então, beleza. Então, a ideia é falar sobre uma coisa que eu levei para a empresa, né, na Give Lively, sobre a gente ter, depois de ter atualizado o nosso stack de Ruby 2 para o 3, o Rails do 6 para o 7, foi, por que a gente não muda também, a gente não usa uma coisa mais Rails-C, né? A gente não usa um Hotwire ou usa alguma coisa do tipo. Então, a gente já tinha algumas... Nossa, eu estou segurando errado aqui. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, dá um grito. Então, a gente tinha algumas razões para mudar, né? Uma dessas razões, a gente tinha alguma delas, e algumas delas é trabalhar. A gente tem um software que nasceu em 2016, se eu não me engano, era Rails 4 ou 5. Ele era um monolito, virou um web service, virou API, voltou a ser monolito. Ele já teve views em Rails, com Haml, com RB, foi API, teve front-end com React e voltou. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, com algumas views Rails, né, com aquelas views RB, as views Haml, as views com Serializer jogando para um React. Então, a gente tem essa farofa inteira. Né? É até difícil falar farofa para o pessoal do exterior. Mas, enfim, a gente tem essa bagunça inteira dentro da nossa aplicação. E a gente tem também uma coisa incrível, que é 2 sistemas de rota. A gente tem o React Routes e tem o Rails Routes. Então, a gente tem, às vezes, a comunicação do React, que precisa ter as rotas, que se comunica com o Rails, dentro do mesmo monolito, na mesma aplicação. É uma coisa fantástica. Então, com o nosso upgrade, a gente pensou, poxa, vamos transformar as coisas, deixar as coisas mais Rails. Então, parar com essas renderizações de serializer no back-end, ter uma renderização diferente no front-end, ter 2 aplicações na mesma aplicação. Então, era uma completa bagunça, né? Não vou dizer que era, porque ainda tem um pouquinho de bagunça ainda, a gente não mudou tudo. Fiz propaganda enganosa, porque a gente não mudou a aplicação inteira, porque ela é enorme. Então, a gente tem essas chamadas aqui, né, no React. A gente chama o React assim. Beleza. A gente tem ali, em qualquer view, a gente tem um render, uma partial, que a gente chama um render React. A gente chama o componente, a gente diz qual componente que a gente quer, nesse caso é o Custom Questions, de editar form, e a gente passa as props ali, né, como uma view do Ruby. E aí, depois, nesse render React, a gente tem esse JavaScript include tag, a gente inclui a tag de React, a gente chama ele, e chama o front-end com o nome do componente. Né? Fica essa coisa bonitona aqui. E aí a gente tem essas divs, tem toda coisa que a gente faz, a gente renderizar dentro. Né? Tem a window render, que a gente renderiza o componente, e traz o React também, né? Junto com as props jogadas no JSON. Então, esse é o cenário inicial do nosso front-end. Né? O cenário principal da parte que eu digo para vocês que a gente tem um Serializer e que tem um React. Né? A gente não vai falar aqui da parte que tem um RB ou Haml, porque aí é mexer com coisa que não deve, não. Isso é mexer com mal. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer para deixar a nossa aplicação um pouco mais Rails? A gente pode continuar usando esses renders, a gente pode continuar usando esses partials, porque todas as chamadas para componentes, por menor que ele seja, a gente usa essa chamada. Então, se a gente usa essa chamada para uma partial, a gente, então, tem algumas condições. Então, vamos mapear que tipo de React a gente tem para o nosso sistema. Então, tudo que a gente queria fazer era reduzir a complexidade do nosso front-end, então, diminuir aquelas chamadas, diminuir pelo menos o React, tirar aquilo da nossa frente, né? A gente aproveitar que já estava fazendo, como eu já disse, enxugar o codebase era fundamental. Porém,
como eu disse para vocês, a gente tem um monte de situações diferentes. A gente tem jQuery também. A gente tem jQuery dentro da aplicação. Ainda tem lá. Mas o jQuery é outra coisa. A gente tem os widgets também que usa ele. Então, a gente tem um componente de React que era muito mais, que eram complexos. Então, vocês sabem como é que funciona aquela cadeia de props, dentro dos props de states dentro do React. Né? Você tem aquele componente maior, você vai ter que descer, né, até o componente pequenininho que ele vai ter que usar aquilo. Então, se você quer fazer aquela comunicação de cima para baixo, beleza. Se você quer fazer de baixo para cima, aí você vai ter que brincar com o use effect, né, fazer aquelas coisas todas, mais uma coisa do mal, que é dentro do React. E também o suporte aos browsers antigos, né, que a gente, principalmente nos navegadores, vai parecer preconceito, mas principalmente os Androids mais antigos, né, a gente tem uma dificuldade porque eles são muito mais lentos e até para renderizar isso a gente tinha alguns problemas com o React. Então a gente percebeu que tinha essa dificuldade, a gente tinha esse use effect hell, e a gente começou a usar essas views do Rails para simplificar. O que a gente fazia? A gente pegou todas essas renders, todas essas views, a gente começou a ver, beleza, o que a gente pode fazer para fazer novas chamadas dentro do Rails? Então, o que a gente pode tirar do React? A gente tinha 3 tipos de views de React. A gente usava Style Components. Quem conhece Style Components? Que é só aquele jeitinho bonito de fazer CSS, não sei, desgraça, aquela que inventaram. Mas eu não estava lá quando criaram isso. Mas eu sou uma pessoa bem front-end, então, por favor, não me leve em consideração, às vezes. Então, aqui a gente pegava essas Style Components, que são basicamente componentes que são só HTML e CSS, que CSS é escrito lá dentro do React, né? E a gente, bem, esses são os mais simples. Então, podemos migrar esses logo de cara. A gente pode fazer um PRzão e colocar essas custom views lá dentro, né? Pronto, então a gente começou pelos Style Components, que a gente tinha simples, só tinha HTML sendo chamado, a gente não tinha nada a mais, a gente já tinha um design system, já criado com os HTMLs, os CSS, a gente só fez algumas conversões para tirar alguns JSX, outros, eu vou falar um pouco mais na frente desses JSX que a gente tem, mas boa parte do que era simples a gente só moveu. Bom, vamos criar novos Haml, porque a gente definiu que era Haml o nosso padrão. Então, a gente vamos criar só os Haml, né, desses componentes são mais fáceis, são simples, que tem só um CSS, a gente cria um CSS, deixa esse HTML lá, e essa partial vai ser chamada agora. Então, essa partial nova, né, vai ser o nosso componente. Beleza, vai ser fácil, então, vai tudo ficar simples. Então, esse não precisou de mais nada. A gente, se precisasse de alguma coisa de JavaScript, a gente escrevia um controllerzinho no estímulos, né? Então, ali era só uma definição do que a gente precisava de DOM, sei lá, fazer uma validação de formulário, uma validação mais complexa, etc. E a gente conseguiu usar isso. Bom, essa foi a primeira fase. Foi a mais simples, isso, num sprint, a gente resolveu boa parte do que a gente queria. Só para lembrar, a gente fez isso, gente, com um escopo. Tá? A nossa aplicação é bem grande. Ela envolve, como eu disse, a gente é um hub para ajudar as non-profits, as fundações sem fins lucrativos, a terem tecnologia para poder receberem doações. Então, tem campanhas, tem as fundraisers, eles levantam dinheiro, tem campanhas, tem a própria organização, às vezes eu tenho dificuldade de traduzir, por isso que eu vou travar quando eu falar non-profit, que não são ONGs, enfim. Mas essas instituições, elas recebem doações por lá, então elas têm todo um portal, elas têm relatórios que elas podem receber das doações, elas têm relatórios de como estão andando as campanhas, acesso, elas têm widgets para colocar nas páginas delas, para poder receber as doações. Então, a gente tem checkout, a gente tem a área de usuário, então, a gente tem muita coisa. O escopo disso tudo foi em toda a parte em que faz a gestão dessas organizações dessas organizações sem fins lucrativos, tá? Então a gente fez esse escopo porque é um app muito grande, né? Então disso daí a gente fez em um sprint, a gente tirou todos os componentes que são estáticos, né? São componentes estáticos que não tem nenhum tipo de comportamento, etc. São só os style components, que a gente moveu, acabou, não tem mais style components na nossa aplicação. Isso é bem legal. Então, a gente usou os estímulos para fazer alguma manipulação de DOM, né, com validações mais complexas. Alguém já usou os estímulos? Já está usando bastante coisa. Alguém moveu, assim, tipo lógica para os estímulos? Não, né? Só está usando em projeto novo, né? Tá.
Então, a gente começou a usar para fazer essas validações. Então, criamos alguns controllers, definimos algumas convenções dentro disso, né, porque, às vezes, nem a nossa aplicação tinha muita convenção, então a gente definiu algumas convenções para os estímulos. A segunda parte foi dividir o Hotwire. Né? A gente tem vários pontos no Hotwire. Para quem conhece, tem Turbo Drive, Turbo Frames, Turbo Stream, Turbo Native, né? Que já é uma outra parte, mas a gente começou dividindo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com o Turbo Drive, que é o mais simples, né? Que é o que a gente pode fazer com mais simplicidade. Então, a gente basicamente usou o que era o Turbo Links, né? Vamos fazer uma manipulação do carregamento das páginas. Como fazer a navegação dessas páginas? Então, a navegação dessas páginas foi basicamente para arrancar fora o React Routes. Né? Então, o momento mais sonhado foi esse. Pô, vamos tirar, então, a mudança no nosso Navigation Stack. Então, todo o nosso sistema de navegação a gente teve que repensar lá dentro desse contexto, da parte de gestão dessas organizações. E, fazendo essas mudanças, a gente conseguiu trocar boa parte desses links em alguns dias, não em alguns sprints, mas alguns dias, a gente conseguiu mover alguns deles sem quebrar. Então, a gente acabou transformando a nossa aplicação em um SPA, só que Rails. Né? A gente tem um SPA Rails só com os links funcionando. Mas todas as requisições que foram assíncronas, que eram assíncronas, existe alguma requisição dentro desse componente, não mexe nele. Então, vamos primeiro no Turbo Drive. Só links. Esses links vão para Style Components, ou para outras views, ou para outras coisas, mas desde que aquela componente React não tenha um comportamento dinâmico, né, de atualização via API, etc. Então, todas as requisições assíncronas continuaram no React. E aí a gente tem... Pronto. Assim ficou mais ou menos as chamadas. A gente tem aqui a parte de notificações, a gente só criou os botões, a gente mudou os nossos métodos, né, ele colocou e tem ali a chamada via turbo. Então, ainda é uma parte simples. Né, por mais que não tenha... por mais que ainda tenha que mover alguns componentes de React, essa não é uma parte simples. Então, a gente conseguia linkar nossas páginas, ou dentro da página, um componente, ou seja, eu conseguia clicar na parte de relatórios, eu consegui mudar para relatórios, eu fazia minha transição para a página de relatórios só usando o Turbo. Né, só usando o Turbo, então fazia atualização por lá. Eu precisava fazer um update de usuário, então eu conseguia mexer no formulário, fazer a atualização por lá, ele dava o submit, e aí esse submit já rolava, então a gente voltava para o mesmo componente, que era uma partial. Né? É uma partial que tinha mudado para isso. Então, mudava, e aquela partial que era um componente React passou a ser um componente Rails. Né? Então, esse foi um exemplo de chamada. Não é nada muito complexo, né, aqui, mas sempre que a gente tinha comportamentos que faziam, como é que eu posso dizer, que eles tinham um comportamento mais de broadcast, a gente começou a ter problemas, porque a gente tinha que passar a usar mais o Turbo Strings e não era o objetivo naquele momento. Então, a gente voltava, senão vai ficar só até aqui. O outro... Turbo Drive. Gente, por que jogou esse Turbo Drive? Esse aqui foi o que eu apresentei lá na empresa. Sempre que me perguntavam, eu falava assim, vamos mexer no Turbo Drive, eu sempre tinha essa imagem nos pull requests para provar. Então, eu disse, vai alguma coisa de Turbo Drive. Ei, vamos. Eu tinha amigo rico, então era bom, eu tinha esses brinquedos aqui. Eu jogava isso aqui. Mas vamos lá. O terceiro é o Turbo Frames. Bom, o Turbo Frame era a gente conseguir fazer tudo ser atualizado, não como Action Cable, né? Nada como ficar escutando, mas você conseguia fazer componentização e atualização dos componentes dentro daquela mesma página. Então, a gente conseguia fazer a atualização dentro da mesma página, e aí, cliquei no link, já abriu um componente novo aqui, então toda uma página ficava somente carregando novos partials do Rails, né? E eu conseguia fazer a atualização, voltava para uma página, e sem precisar me preocupar com aquela stack de props e states lá do React. Então, eu podia voltar sem precisar usar um user effect para poder atualizar lá em cima, no menu, né, quando eu atualizava aqui uma célula de uma tabela. Então, eu consegui fazer isso, eu consegui adiar dentro do controller e fazer só as chamadas de Turbo Frames. Na talk anterior tinha, né, até a tagzinha de como você faz a atualização. É uma linha, você coloca uma linha. Só que, no caso, a gente tinha mais
8 linhas, né, em cada página para atualização em TurboFrames. Então, o que a gente fazia era atualizar o componente maior, para ele ficar escutando, tecnicamente escutando, né, aquelas alterações de dentro de cada um daqueles frames. Então, a gente tem, inclusive, um controle de quantos componentes tem dentro daquele componentezão, que é aquela página, que é aquela view, por exemplo, a view form. A gente tem 8 chamadas lá dentro, porque tem lá tem as outras pastas que são chamadas ali dentro, que eles fazem com que a coisa atualize para as outras frames, né, os frames que estão acima. Então, a gente conseguiu criar mais componentes. A gente acelerou muito o processo de criar componentes na Shared Partial. Então, a gente tem uma pasta de partial que são compartilhadas, então, formulários, tabelas. A gente tem um componente só de tabelas. Então, a gente passa lá dentro quais são os parâmetros dessa tabela, qual é o tipo de objeto, e a gente carrega ele com base naquilo. Então, cada página tem a sua, e a gente, assim, já diminuiu bastante o codebase. E fica usa o mesmo reaproveitamento que se usa no React, né, que a gente pôde tirar. E não, talvez alguém fosse perguntar, a gente não tentou usar o Flex. Flex? Eu não sei como chama. Mas é uma forma muito legal de criar componentes. Ruby eu achei fantástico, mas a gente não usou porque se a ideia era tirar dependências, né, não ia ser muito interessante colocar mais uma. Então, a gente não tentou usar, mas talvez em um pet project na vida eu use o TurboFrame. E a gente tem aqui um exemplo de chamada, que é mais ou menos como a gente faz para chamar. Então, a gente usa aqui esses custom questions, a gente tem a table. Nesse caso aqui, a gente usou eu não coloquei uma que é compartilhada, mas a gente tem um botão aqui de refresh, né, que atualiza, ela faz a chamada remota e atualiza o frame de custom questions, a tabela. Então, a gente passa os locais só aquelas questions que a gente quer, mas nas que são compartilhadas, a gente passa também o objeto. Então, nas que são compartilhadas, a gente passa qual é o objeto e a gente vai, dado esse objeto, a gente cata o que a gente tem lá dentro daquele model, pega as propriedades e joga aqui dentro. Tá? E joga dentro das locais também. Então, ela vira uma passagem de contexto. Né? Se alguém quiser depois ver, porque eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado, mas não coloquei, mas se alguém quiser saber depois, eu posso mostrar como é mais ou menos uma. Não do código original, porque senão vou ser processado, mas posso mostrar uma. Tá. Então, a gente emperrou em alguns pontos. É legal, bacana, fazer a migração para o Hotwire de uma aplicação grande, mas a gente queria sair também para o Import Maps, né, porque fazer aquela parte de compilação ainda é uma coisa cara para a gente. Tanto fazer build lá fazer os builds de CSS, trazer tudo aquilo ali, era complexo. A gente tentou usar o Import Maps, inclusive, para o React, mas não teve muito resultado ainda. Né? Esse é um projeto novo, a gente começou a fazer isso em setembro. Tá? A ideia veio em setembro, a gente terminou de fazer isso no começo de dezembro. Aí eu fiquei tão feliz e submeti a palestra. Mas algumas coisas a gente está testando, tentando migrar. Então, a gente ainda está compilando, a gente não está conseguindo usar Import Maps ainda. A consistência dos testes era muito mais fácil, às vezes, testar as views no React, no Jest. Então, fazer teste de view diminuiu um pouquinho da felicidade do dev. Eu não sei se vocês gostam de testar view, mas é chato pra cacete, cara. É muito chato testar view no Rails. Por mais que, legal, dá para você chegar a um ponto de detalhamento muito bom, mas é muito ruim, não agradou muito o time. Em alguns controllers, a gente continuou precisando de serializers. E não melhorou em absolutamente nada na performance, porque serializar coisas é um negócio complicado. É um pouco caro, na verdade, torna um pouco caro para o controller. Então, assim, algumas coisas não melhoraram muito a performance, mas é algo que a gente, obviamente, precisa melhorar, precisa fazer ainda avanços em cima disso, principalmente porque se a gente tem uma aplicação Rails API, serializar é sempre importante, vai ser sempre a saída. Então, a gente precisa ter como melhorar isso. E eu acho que isso é muito da herança do código que a gente já tem. Né? Então, a gente sofre bastante. É algo que eu tive que colocar como um problema que a gente teve, a gente emperrou muito nisso. Mas é algo que a gente deve melhorar. As saídas de serializers são... Por que eu digo que a gente ainda tem algumas saídas com serializers? Porque alguns pontos que tem o React, que eles são dinâmicos, a gente precisava deixar o React lá.
E algumas vezes tinha um pontinho só que o React precisava disso, que fosse lá síncrono ele ficar, e todo o restante já estava com as partial Rails. Então, a gente precisou manter algumas coisas ali. E, finalmente, gente, migrar é caro. Viu? É caro, caro, muito caro. Porque o time precisou se virar a fazer isso, e depois de se virar a fazer isso, ter que ver o código, ver como estavam os testes, ver como isso se ia comportar. Então, é um processo que demora. Tá? Então, não é bonito, não é legal. Por isso que essa experiência eu queria trazer, porque por mais que seja bacana e tal, mas quando você vende uma aplicação legada, as coisas não são tão simples assim. Não é tão bonito. Mas é um processo caro, mas que, para a empresa, para a gente, por exemplo, ficou mais fácil, inclusive, para recrutar. Porque a gente precisa de alguém bom com Ruby, Rails, mas não tem essa necessidade tão grande de alguém que também saiba React, porque todo mundo lá é full stack. Então, não tem tanto essa necessidade de que seja React. Então, ficou mais fácil. É uma tecnologia a menos que precisa saber. Né? A gente está conseguindo fazer isso depois desse começo de migração, apesar da gente ainda ter React lá na aplicação. Então, os ganhos, obviamente, muito mais Ruby no código. Muito bom mesmo. A gente consegue programar de ponta a ponta, inclusive fazer coisas que, na época que eu comecei com Rails lá, no 1.2.6, a gente precisava do Scriptaculous para fazer. Se alguém for velho, eu acabei de entregar a idade. A gente precisava de coisas como jQuery ou coisas do tipo. Então, você desenvolver tudo Ruby, tudo Rails, e usar um pouquinho de JS para manipular DOM, que não é algo como fazer todo um back-end usando Node, com todo aquele arcabouço que precisa, a gente só precisava do estímulo JS. Pronto. Né? A gente ainda mantém algumas coisas do JS, do React, mas não são tão grandes. Boa parte das validações são mais simples, a gente não precisa mais usar o tal do YUP, nem o React Validations, que esse eu detesto, mas o YUP é legal. Derrubava muito a performance da aplicação, principalmente quando a gente fazia validações mais complexas, que nem envolve bem formulário, mas, às vezes, por exemplo, uma edição edit in place que a gente precisava fazer, acaba sendo formulário, mas uma edit in place que a gente precisava fazer acabava sendo muito custoso, principalmente para quem estava no mobile. Então, acaba que a gente diminui um pouco desse... Apesar de quando a gente fala de Hotwire, mas como assim não tem mais JS? Tem o JS, ainda tem o JS, mas ele faz uma parte muito menor. Não é tudo aquilo que o React faz. E o sistema de componentização não precisa mais ser top-down. Então, a gente não tem mais aquela coisa de ter que usar um use effect para cá, para poder atualizar lá do outro lado. Aí você faz aqui os use, né? Todos os hooks de React. Inclusive, era uma pergunta que a gente fazia nas entrevistas. Qual que era o seu hook do React favorito? Paramos com essa pergunta, é bom. O desenvolvimento, finalmente, é mais rápido também. Tudo que envolve essa área, todo mundo quer pegar. Se tem uma atividade nessa área, uma tarefa nessa área, todo mundo quer pegar ela, porque é muito mais rápido. É muito, muito, muito mais rápido, porque a gente não precisa fazer troca de contexto. Eu não sei vocês, mas eu não gosto muito de fazer essa troca de contexto, de ficar virando, eu estou fazendo um teste aqui no RSpec, agora vou ter que ir ali para o Jest fazer isso, e aí eu troco, agora eu tenho que ver como é que as props são recebidas aqui, eu volto agora, não, porque não está dando certo, deixa eu ver aqui no controller no Rails. Então, você fica fazendo muita troca de contexto. Não tem tanto, e isso realmente deixa muito mais rápido. Uma coisa que eu tinha falado sobre... que eu disse que ia deixar para depois, mas eu acho que eu acabei deixando realmente para depois e esqueci. Mas a gente tinha aqui a parte de performance. Não, deixa para lá. Depois, se alguém quiser saber, eu vou perguntar, porque só está faltando 2 minutos. Bom, é só sobre isso, gente. Eu só queria mesmo contar a nossa experiência sobre como foi mudar do React para o Hotwire. Sem precisar usar tudo do Hotwire, a gente não usa o TurboStrings ainda. Mas eu queria mesmo só trazer um pouquinho dessa experiência de como foi difícil, como algumas partes são fáceis e como algumas coisas são difíceis, né, dentro de mudar uma tecnologia. Por mais que a gente fique muito animado, né, dentro do Rails, agora a gente consegue fazer tudo isso, cara, trazer o legado não é tão fácil. Né, então, é algo que é bacana, encorajador, a gente fez um processo muito foda, mas... ele não é tão fácil. Ele é gratificante no final, mas ele não é tão fácil. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado.